Hoje você sabe que é dia de fatos da semana. A crise no sistema carcerário brasileiro voltou a ser alvo de debates depois de uma briga entre facções criminosas rivais, seguidas de rebelião no maior presídio do Amazonas. Uma briga entre facções criminosas rivais, seguida de rebelião no maior presídio do Amazonas, deixou 56 mortos entre o dia 1º e 2 de janeiro de 2017 em Manaus. A matança é a maior em número de vítimas em presídios do país desde o massacre do Carandiru em 1992 em São Paulo, quando uma ação policial deixou 111 presos mortos na casa de detenção. O motim em Manaus durou 17 horas. Na unidade havia 1.224 homens, o triplo da capacidade de 454 vagas, segundo dados do mês passado do governo estadual. 4 dias depois, houve mortes também na maior penitenciária de Roraima. Nos 6 primeiros dias de janeiro foram registradas 93 mortes em presídios no Brasil. Esse número representa cerca de 25% do total de mortes registradas em todo o ano passado. Os massacres estão sendo tratados como uma guerra entre grupos criminosos e escancaram a grave crise no sistema carcerário brasileiro. É isso que você vai ver agora aqui no Revista da Cidade. Para conversar com o assunto, nós estamos recebendo o Dr. Eduardo Leite, vitimólogo e criminólogo. Tudo bem? Bom dia. Um excelente 2017 que nós precisamos, para você né? Também. A gente está precisando. Saúde, paz, alegria. E estrutura, né, no sistema carcerário, pelo amor de Deus. E que possamos ter uma perspectiva de melhora, claro, né? Que tá claro. difícil, viu? De acreditar em alguma coisa, né? Sim, para todo mundo. Agora, essa questão da superlotação, a gente está cansado de saber. A gente está falando há anos e anos sobre isso e nenhuma solução foi tomada. Aí precisa acontecer o pior para depois eles pensarem no que fazer para solucionar isso. O problema do sistema carcerário é um problema crônico há décadas. Isso não é novidade para ninguém. Agora, o que não justifica, Marise, isso não justifica é você voltar à Idade Média. Pois é. Com decapitações, com esquartejamento, com esse tipo de coisas que o mundo ficou horrorizado. E tem mais, tem um detalhe importante. Eu sempre gosto de fazer comparações do nosso sistema com o que acontece no resto do mundo. Isso é ótimo. Nós já falamos aqui, e cansamos de repercutir isso, que o Brasil mata mais do que guerra. Isso. Quando a Síria degolou, na guerra, 5 pessoas foram degoladas, o mundo entrou em pânico. Depois nós tivemos aí aqueles jornalistas que foram decapitados pelo Estado Islâmico, o mundo ficou em choque. E agora nós tivemos 97 pessoas que foram esquartejadas, degoladas, num sistema, num país aonde você tem a perspectiva de ser um país pacífico e que na verdade de pacífico nós não temos absolutamente nada. Só perspectiva. Aonde um governo completamente inerte, aonde um governo completamente à margem de tudo que está acontecendo, parece que não é com ele. Parece que, na verdade, essa é a percepção clara que nós temos. E se você pegar nossas entrevistas de 2012, 2013, nós falamos e cansamos de dizer que o país ia piorar e muito. Já tinha indícios Agora nós temos esse reflexo. Sim. Isso é o resultado da inércia de um governo ou de governos. A sensação que dá é que eles vão deixando então, até a coisa explodir. Essa questão do sistema carcerário, primeiro que não me chocou, não é algo que aconteceu do nada, havia uma previsibilidade de forma objetiva e não era aquela questão de subjetivo, acho que pode acontecer. Tem uma inteligência policial que faz uma investigação sobre a probabilidade de chacina ou fuga dos presídios? Marise, como é que você pode controlar um sistema carcerário entre 4 paredes, porque os presos estão sob a tutela do Estado.
O Estado tem que saber o que está acontecendo naquelas quatro paredes. Parece que não sabe o que está acontecendo. Como é que você pode esperar que os presídios, que nós temos aproximadamente quase 600 mil presos no sistema carcerário, essa é a população carcerária do Brasil, onde 27 facções criminosas comandam. E aí vem o governo e quer privatizar, como de fato privatizou, esse sistema que está descontrolado. Se você for analisar o sistema, e eu gosto de fazer comparação com o sistema americano, que tem 2.300.000 presos no sistema carcerário. Eles estão no topo da lista. Eles já abandonaram a questão da privatização do sistema. Por quê? Porque, na verdade, eles perceberam que os presídios que são privatizados, a ressocialização do preso é muito menor do que na mão do Estado. Na verdade, eu acredito que quando a pessoa vai presa, a ideia é ressocializar, não ter a pessoa. E tem uma coisa, Marise, que é importante colocar. O governo tem medo do sistema carcerário. O governo está refém do sistema prisional. Medo por quê? Porque, na verdade, nós temos a questão dos direitos humanos, que o tempo todo está berrando, que o tempo todo está aí exigindo. Essa pastoral carcerária, que inclusive em São Paulo é mantida por um ex-padre, que na verdade é mais agitador do que qualquer outra coisa, porque colaborar mesmo não colabora. E o sistema carcerário tem que ser disciplinado. Sim. Quem vai para o sistema carcerário, ele tem que, na verdade, ele tem que ter regras, ele tem que ter disciplinas. E onde foi parar essas regras? É a inércia do Estado. Quando o Estado não toma conta, é a mesma coisa do seu filho. Quando você não cuida do seu filho, o que vai acontecer? Qual é a probabilidade dele ir para o crime? É grande, é óbvio. Acontece a mesma coisa. Então, se você for comparar, em 2000... eu tive no sistema carcerário americano, visitando o sistema carcerário americano. Lá, o egresso, o preso, ele é preso e é mandado para o sistema carcerário. Você sabe o que acontece com ele? O quê? Durante 3 meses ele fica dopado. Ele, na verdade, é medicado. Ele fica dentro, isolado, durante esses 3 meses para poder fazer adequação. Lá, os direitos humanos nem entram, se você quer saber. E aí você fala assim, nossa, mas isso é desumano. Não é desumano, se você for pensar, porque o preso que está preso, que cometeu um crime, ele é uma doença social. Sim. E como toda e qualquer doença... Comportamento distorcido, né? Como toda e qualquer doença, tem que ser tratado. Então, eu, particularmente, apesar daquilo ter... num primeiro momento ter me chocado, porque você olhava os presos que estavam dentro de uma cela que é de acrílico, mas depois você entendeu que era necessário. Aí você começa a perceber a necessidade. Por que eles fazem isso? Primeiro, para a adequação do sistema. Ou seja, a pessoa tem que se adequar àquele sistema. E leva 3 meses para fazer essa adequação. Então, ele vai sendo medicado e depois vai diminuindo essa medicação até, efetivamente, ele estar enquadrado dentro do sistema. Isso impede o quê? Rebeliões. Impede mortes dentro do sistema. Agora, o que você faz no sistema brasileiro? Onde você tem 600 mil presos? Segura, inclusive, esse questionamento que você jogou, e eu quero deixar uma pergunta para você também. Eu vou dar um recadinho e já volto. A gente poderia voltar e falar de soluções, de possíveis soluções. Eu sei que você está com a cabeça fervendo delas e a gente pode compartilhar com o telespectador soluções para o nosso sistema que está em crise. A gente está falando disso, que é muito importante, gente, a gente perceber que esse pessoal que tem esse tipo de comportamento, e você fala, caráter ruim, índole péssima, mas se trata sim de uma doença que precisa ser tratada e depois sim o comportamento corrigido. Vou estar com o Dr. Eduardo Leite, a gente está falando aí da crise, né, gente? Da crise no sistema penitenciário. E a gente pensa numa possível solução. Que solução seria essa? Olha, primeira coisa, primeiro ponto, primeiro requisito para você começar a tentar debelar essa questão de rebeliões prisionais é exatamente o enfrentamento do problema. Tá? O governo não tem essa coragem de enfrentar o problema. Então ele vai o quê? Ele vai naquilo que é mais fácil. Né? E aquilo que é mais fácil é o quê? É requentar planos de segurança, ou seja, programas de segurança que já foram feitos lá atrás. Foram usados e foram fracassos, foram fiascos. Essa que é a verdade. Então você não pode requentar
plano de segurança. Você tem que idealizar algo que efetivamente dê um resultado. Eu vou te dar primeira coisa, essa questão de isolamento dos chefes das facções. Isso é necessário. Por mais que os direitos humanos berrem, é necessário, até para a garantia dos próprios presos. Nós não estamos falando em morte por paulada, nós estamos falando em pessoas que foram degoladas, a cabeça foram arremessadas para o lado de lá do muro do presídio, foram esquartejados. Nós estamos falando de crimes que na Idade Média aconteciam. Que era comum lá atrás, e não agora. Esse é o problema. Não adianta o ministro, que me desculpe o ministro Alexandre de Moraes, mas não adianta requentar plano de segurança. Olha, nós estamos fazendo isso. Não, você tem que, na verdade, saber que dentro do sistema carcerário tem que ter disciplina, tem que ter regras. Não pode ter bandido, já bandido você tem, mas você não pode ter chefe de facções criminosas. Você não pode transformar presídios em escritórios de narcotraficantes. Você não pode transformar e fortalecer com dinheiro. Você não pode privatizar presídios aonde efetivamente a bandidagem, ou seja, o ingresso de celulares. Não adianta você falar assim, olha, eu vou comprar bloqueador, como o próprio Temer agora anunciou, o ministro Alexandre de Moraes anunciou, nós vamos liberar dinheiro para poder fazer bloqueadores de celulares. Não é bloqueador de celular, não pode entrar dentro do sistema tanto porque eles controlam celulares. Todo o narcotráfico. Entendeu? Aqui. Vou fazer outra comparação. O sistema prisional americano, você tem o telefone lá dentro. Só que aquele telefone que está lá, instalado para o preso falar com a família, ele é monitorado. Então, por que você não instala telefones dentro do presídio e monitora aqueles telefones? O que não pode ter é celular. Agora, recentemente, teve um anúncio que foram entregar um bebedouro dentro de um sistema carcerário, onde tinha mais de 200 celulares dentro do bebedouro. E ninguém deu uma olhada então, ali para ver se tinha ou não a inteligência é zero à esquerda, entendeu? É muito ruim. Então, um plano de segurança eficiente, a primeira coisa é o enfrentamento do problema. Segundo, não pode ter medo de fazer as coisas. Lógico que não, então, tem que solucionar. Por mais que eu possa reprovar esse sistema, o que os direitos humanos possam reprovar, que a pastoral carcerária possa reprovar, de que o preso que faz rebelião tem que ser medicado porque ele é um doente social, ele tem que ser medicado social, ele tem que ser isolado dos demais. Né? Então, presídios não pode simplesmente deixar parar. Nós tivemos 72 obras que foram paralisadas. É muita coisa. Ou seja, de construção de presídios. Nós precisamos de presídios. Não adianta falar assim, eu vou gastar dinheiro com presídio. Não adianta. A sociedade brasileira está doente e nós estamos pagando um preço por isso. Nós já pagamos e estamos continuando a pagar. Então tem que acabar com essa hipocrisia medíocre de governo. Tem que enfrentar, tem que ter disciplina, tem que ter regras. Preso não pode transformar a cadeia em escritório de narcotraficantes. Essa é a grande verdade. Eu concordo com você quando você fala em regras, mas aí você pensa, como que vai ter regras em um presídio superlotado, com um dobro ou 4 vezes mais? Por isso que você precisa construir presídios. Os presídios eles têm que ser controlados e têm que ser estatizados. Não funciona presídio privatizado. Por quê? Porque, na verdade, os presídios privatizados, o que interessa por presídio privatizado? A ressocialização? Não. Interessa a mão de obra barata. Porque o que acontece, as empresas vão lá e contratam aquelas pessoas e o preso, tem um detalhe importante, o preso tem que pagar aquilo que ele consome do Estado. Claro, o preso não pode ficar sob a tutela do Estado e mamando na teta do Estado, tem que pagar. Ele cometeu um crime contra a sociedade e ele tem que pagar não só na pena, mas também tem que pagar a comida que ele come, o espaço que ele ocupa, que é espaço do Estado. E outro absurdo que eu vejo, é você simplesmente chegar, depois do Estado errar
do Estado não controlar, chegar para as famílias e falar assim, olha, cada um vai ter 90 mil de indenização. Isso é um absurdo. É um absurdo. Tem pessoas que têm aposentados morrendo no sistema da saúde porque não tem. E aí você vai indenizar alguém que só dá trabalho para o Estado. Aliás, que está doente, entendeu? como você mesmo falou. Olha, é óbvio que para mim eu respeito muito os direitos humanos, acho que direitos humanos ele tem que ser utilizado para quem efetivamente tem o direito de se utilizar desse instrumento que são os direitos humanos. Mas você não pode transformar preso, que está lá restrito, que tem a sua liberdade privada, porque cometeu um crime contra uma sociedade, e simplesmente transformá-lo, ele já é vítima do sistema. Isso não tem a sombra de dúvida. Agora nós não podemos ser vítimas desse sistema carcerário. Claro que não, de forma porque eu vou te falar uma coisa, por enquanto estão degolando, estão esquartejando dentro do sistema. Eu quero ver quando isso vir para a rua. Como aconteceu lá atrás, em 2005, quando o PCC fez toque de recolher em São Paulo. Isso eu quero ver como é que o Estado vai tratar disso. Então nós temos que ter disciplina. Da mesma forma que você é pontuada quando você passa num semáforo vermelho e você é penalizado tendo a sua carteira suspensa, o preso também tem que ter regras, tem que ter disciplina lá dentro. Parece que pegam eles e jogam lá, eles ficam torto e direito. Você vai começar a dar uma solução para o sistema, um enfrentamento para uma solução. Sem isso, você não tem o que fazer. É a efetivação das regras que a gente está falando aqui. Eu tinha inúmeras perguntas para fazer, ele foi falando e falou que tinha que falar. Não, tá tudo certo, não tem problema nenhum. Eu não falo aquilo que as pessoas querem ouvir, eu, na verdade, falo aquilo que eu sinto, aquilo que eu acho que tem que ser dito, entendeu? Não, mas tá certo, tem que falar mesmo. Não pode ter medo de falar. Essa que é a verdade, as pessoas têm medo, hipócrita, são melindres. Não, você tá certo. Então, muito obrigada pela sua participação. Agradeço, semana que vem eu tento fazer essa semana. Na outra. Agora é quinzenal. É quinzenal? Tá, porque a gente fez seguida, eu tô achando que é toda terça. Então, na próxima, sem ser na outra semana, na outra, aí sim eu tento fazer essas perguntas para você. Com certeza, vamos ver, se tem solução. Tentando dar uma resposta para a sociedade. Quem quiser conversar com o doutor Eduardo Leite é lá no Facebook. É Eduardo Leite, Facebook é assim, facebook.com/Eduardo Leite. Aí você conversa lá com ele. Muito obrigada. Um beijo. Tchau, tchau. Ótima semana para você. Tchau, tchau.